Então, sexto ano, estamos aí começando mais uma videoaula de ciências. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, respeitando aí as normas que estão sendo aplicadas aí em nosso estado, visando aí conter o mais rápido possível essa pandemia aí que está assolando aí o nosso estado. Falando em pandemia, vocês estão observando aí que eu comecei a videoaula de hoje utilizando a máscara. Então, antes de darmos continuidade à aula, turma, eu queria só relembrar, né, algumas medidas que nós devemos tomar aí para nos precavermos em relação a esse contágio. Então, sempre que precisarem sair de casa, utilizem a máscara. O indicado é que se vocês só saiam de casa se for extremamente necessário. Saíram de casa, utilizem a máscara. Uma coisa muito interessante, quando vocês forem retirar ou colocar a máscara, sempre dessa forma, certo? Aqui, nunca tocando nessa região da máscara, tá certo? Outro detalhe muito importante, sempre utilizando aí o álcool em gel, sempre higienizando as mãos, ok? Recado dado, então vamos aí começar mais uma videoaula, mais aí uma explicação. Então, turma, nós estamos aí finalizando o capítulo 6, certo? Hoje a gente vai falar aí sobre a última estrutura formadora da célula, né? Aquela estrutura mais central, vamos dizer assim. Só que antes de nós falarmos sobre o assunto da aula de hoje, propriamente dito, vamos só dar uma revisada no que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre o citoplasma, que é uma porção mais volumosa da célula, ou seja, a maior parte da célula é formada pelo citoplasma. Ele se localiza entre a membrana plasmática e o núcleo e é composto de hialoplasma e organoides, que como eu expliquei para vocês, esses organoides, eles também podem ser chamados de organelas, que seriam aí os órgãos da célula. São esses organoides ou organelas que realizam todas as funções para que a célula se mantenha viva. Nos seres procariontes, como não há um núcleo delimitado, o citoplasma é todo o conteúdo no interior da membrana plasmática, mas isso só nos seres procariontes, porque nos eucariontes nós já aprendemos que núcleo está separado do citoplasma. Já que nós falamos aí, né, sobre citoplasma, estruturas da célula, nós temos aí a imagem de uma célula com um corte e nós conseguimos aí visualizar algumas dessas organelas. Temos aí mitocôndrias, temos o próprio citoplasma, temos aí a membrana plasmática, complexo Golgi, retículo endoplasmático liso, mas ali, quase que na região central da nossa célula, nós estamos identificando uma estrutura que está sendo ali chamada de núcleo. E mais ao centro desse núcleo, nós estamos vendo ali uma outra estrutura chamada nucleolo. Então, assim, turma, é justamente sobre essa estrutura, sobre o núcleo, que nós vamos aí finalizar o nosso capítulo 6. Núcleo. Vamos aí ver do que ele é formado, quais são as suas funções, será que o núcleo é importante? Se ele é importante, já que ele faz parte, já que ele constitui, já que ele forma a célula, quais são as suas funções? O que aconteceria com a célula se esse núcleo não existisse, ou se porventura esse núcleo sofra alguma alteração? O que acontece com a nossa célula? Apesar de não ter sido o primeiro pesquisador a visualizar o núcleo celular, o escocês Robert Brown com certeza foi o primeiro a reconhecer o núcleo como o principal componente da célula. A palavra núcleo, proposta por Brown para nomear a estrutura, deriva do grego nux, que significa semente. Trata-se de uma região da célula geralmente centralizada. Olha que eu estou utilizando a expressão geralmente, então não é uma regra, o núcleo sempre está no centro da célula. Geralmente ele se localiza no centro da célula, que apresenta forma esférica ou ovoide. A sua importância está voltada para o fato de que é o centro de controle das principais funções metabólicas da célula. Como assim, Jean? O senhor falou na aula passada que quem realizava essas funções metabólicas
quem realizava a produção de energia, quem era responsável pela alimentação da célula, pela digestão celular, eram as organelas ou organóides que estão localizados no citoplasma celular, né? No citoplasma das células. Como assim, gente? O núcleo ele vai comandar essas ações. Por isso que eu estou dizendo aí que ele seria o centro de controle. Ele não executa, mas ele controla essas funções. Então, cuidado para vocês não confundirem. Quem realiza realmente as funções metabólicas da célula são ali as organelas. Mas quem controla essas ações, quem organiza essas ações, é o núcleo. Para comprovar isso, basta realizar um experimento conhecido como merotomia, que consiste em fazer um corte na célula dividindo em duas porções, em duas partes, onde uma parte fica com o núcleo e a outra não. Essa experiência mostra o seguinte: a parte que não ficou com o núcleo, ela vai morrer. E a parte com a porção do núcleo, ela consegue aí sobreviver, ela consegue até se regenerar, e ela consegue aí sobreviver por aproximadamente 20 dias. Então, continuando, quais seriam aí as estruturas localizadas no núcleo? Nós já vimos aí que em relação ao citoplasma, as estruturas que nós conseguimos identificar nele, as principais seriam as organelas ou organóides. Agora, quais estruturas nós conseguimos identificar no núcleo? A primeira dessas estruturas é a carioteca, que com certeza esse nome já é familiar a vocês, porque eu já citei durante as nossas aulas esse nome várias e várias vezes, principalmente na hora de diferenciar uma célula procariótica de uma eucariótica. Então, aí o que seria essa carioteca, que também pode ser chamada de envelope nuclear ou cariomembrana? Essa estrutura é constituída por duas membranas em que alguns pontos se fundem formando os poros. Tem como função delimitação do material nuclear e o controle da troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. As células que apresentam a carioteca são classificadas como eucariontes ou eucarióticas e ocorrem em animais, vegetais, protozoários e fungos. As células que não têm carioteca são chamadas de procarióticas. Nessas células, o material genético, os cromossomos, se encontram espalhados no citoplasma. E isso aí ocorre em bactérias e cianobactérias. Então, a gente viu aí que essa carioteca ela vai ter uma função muito semelhante à membrana plasmática. Ela vai selecionar, ela vai realizar justamente o que a membrana plasmática realiza em relação à célula como um todo. Ela seleciona o que entra e o que sai do núcleo. Ela realiza aí essa seleção, ok? Então, aí são funções muito semelhantes entre a carioteca e a membrana plasmática. A outra estrutura é a cromatina, que corresponde a um conjunto de filamentos, que são os cromossomos, presentes no núcleo da célula. Em cada um desses fios encontramos a longa molécula de DNA, vários tipos de proteínas, como as histonas, principais proteínas do nucleossomo. Então, a cromatina ela seria aí um conjunto de filamentos de cromossomos. Mais à frente, nós vamos especificar mais o que seriam esses cromossomos. Com o microscópio eletrônico é possível ver uma região mais corada, onde fica a cromatina mais densa, que é chamada de heterocromatina. E também se observam regiões fracamente coradas de cromatina, mais frouxas, que é a eucromatina. A heterocromatina corresponde à região em que esses filamentos são mais intensamente condensados, enquanto a eucromatina é a região onde esses fios se encontram menos emaranhados, por isso apresentam-se menos corados ao microscópio. Temos aí a imagem, né, do que seria um cromossomo, temos aí o núcleo, percebemos aí a célula, o núcleo, os cromossomos e formando esses cromossomos nós temos o DNA. Ácido desoxirribonucleico, esse é o nome do tão famoso, tão citado DNA. É como se fosse a programação de um software,
Por meio de uma sequência de moléculas, o DNA codifica todas as informações necessárias para programar um organismo. Como assim, professor? Não estou entendendo. Galera, é por meio do DNA que nós teremos aí a determinação da nossa cor, da nossa altura, do nosso tipo de cabelo. E o DNA também vai transmitir essas características por meio da hereditariedade, ou seja, as minhas características determinadas pelo meu DNA, pelo meu código genético, pelo meu ácido desoxirribonucleico, certo? Vai ser transmitida e transferida aos meus descendentes, aos meus filhos. Os cromossomos correspondem à sequência de DNA altamente espiralada e condensada, como está mostrando aí a figura ao lado. Os cromossomos estruturam-se no processo de divisão celular e, com seu formato comprimido, facilita a transmissão de informações genéticas às células filhas. Nucleolo. Arredondados e inseridos no interior do núcleo, os nucleolos estão presentes em nossas células eucariotas ou eucarióticas, sendo constituído por RNA ribossômico, que forma os ribossomos. Por isso que esse RNA recebe esse nome, porque ele sintetiza, ele produz os ribossomos. E o que seria aí esse RNA? Seria o ácido ribonucleico. E esse ácido ribonucleico, ele forma-se a partir da molécula do DNA, do ácido desoxirribonucleico. Uma vez amadurecidos, os ribossomos migram para o citoplasma a fim de realizar a síntese de proteína, já que ribossomo é uma organela. E a função dos ribossomos, deles, é sintetizar a proteína, é produzir a proteína. Cariolinfa é uma solução aquosa que preenche o interior do núcleo, onde estão presentes diversas substâncias como sais minerais e proteínas. Nela também encontramos um ou mais nucleolos e o próprio DNA em forma de cromatina ou cromossomos. Então a cariolinfa é como se fosse aí o nosso quê? O nosso hialoplasma presente no citoplasma da célula. E aí, turma, essa aula ela foi um pouco mais curtinha, porque era o último estágio aí, o último tópico do capítulo 6. A atividade que vocês vão realizar referentes ao capítulo 6 encontram-se nas páginas 104 e 105. Só que eu gostaria de pedir algo a vocês. Antes de vocês começarem a resolver essas duas páginas, eu vou colocar como continuidade da nossa aula um resumozinho geral do capítulo 6. Eu gostaria que antes da resolução dessas duas páginas, vocês assistissem a esse resumo, que ele vai fazer parte da nossa aula de hoje, e aí sim, após finalizar esse complemento da nossa aula, aí vocês realizem as duas páginas, lembrando, página 104 e página 105. E mais uma vez, turma, sempre que vocês começarem a assistir uma videoaula, seja ela de qual disciplina for, matemática, português, ciências, inglês, informática, sempre procurem um local tranquilo para que vocês possam ficar mais concentrados. Acompanhem a aula de vocês sempre com o recurso do livro, façam as suas anotações, porque isso é muito importante para vocês. Então, só relembrando, antes de realizarem a atividade da página 104 e 105, continue assistindo aí a nossa videoaula, assistam com bastante atenção um resumozinho aí completo do nosso capítulo 6. Então, me despeço de vocês agora, assistam aí o complemento e até a nossa próxima. O ser humano se apoia na tecnologia para tentar descobrir e entender o universo do qual faz parte. À medida que essas tecnologias avançam, novas perspectivas vão surgindo, e aquilo que era observado sob determinado ponto de vista revela mundos paralelos repletos de novas informações. Assim
assim como um satélite, em órbita no espaço, pode fotografar abrangentes imagens de uma galáxia ou detalhes específicos de um planeta, um organismo vivo também pode ser observado sob diferentes perspectivas. À primeira vista, podemos observá-los ao nível de suas relações sociais e ambientais. Mas para compreendermos a complexidade de seu funcionamento, precisamos ir além e estudar órgãos, tecidos e finalmente chegarmos às células, a base estrutural e funcional de todo organismo vivo. Mas, para se chegar à observação tão detalhada, foi necessário um longo avanço dos instrumentos ópticos. A invenção do primeiro microscópio data de 1590 e é atribuída aos irmãos holandeses Francis e Zacharias Janssen. Através deste tipo de equipamento, Robert Hooke, observando um pedaço de cortiça, notou que esta era composta de pequenas cavidades, às quais atribuiu o nome de células. Mas a estrutura celular só começa a ser descrita a partir de 1833, quando Robert Brown descreve o núcleo celular, presente nas células eucariontes. Células eucariontes são aquelas em que o material genético se encontra rodeado por uma membrana, que o individualiza do citoplasma celular. Diferente das células procariontes, aquelas encontradas em seres extremamente simples como as bactérias, nas quais o material genético se encontra disperso no citoplasma. Uma célula eucarionte é formada por 3 partes fundamentais: a membrana celular, o citoplasma, onde estão mergulhadas as organelas, e o núcleo, que contém o material genético. As células vegetais se diferenciam das células animais por serem maiores, apresentarem cloroplasto, vacúolos, parede celular e ausência de centríolos. No citoplasma é onde estão as organelas e onde ocorrem as reações químicas. Os centríolos estão envolvidos na divisão celular. As mitocôndrias realizam a respiração celular. O retículo endoplasmático transporta substâncias. Os ribossomos sintetizam proteínas. O complexo de Golgi processa estas proteínas, adaptando-as para as mais diversas funções. Lisossomos são encarregados pela defesa e nutrição da célula. O citoesqueleto é um emaranhado de proteínas que dá forma e auxilia na movimentação celular. E os plastos são organelas exclusivas das células vegetais, que têm a capacidade de absorver a luz solar e sintetizar compostos orgânicos. Os vacúolos são responsáveis pela osmorregulação. O núcleo é onde se armazenam as informações genéticas e onde ocorre o controle das reações químicas da célula. Todas estas organelas trabalham articuladamente, numa rede de processos que as faz interdependentes. No entanto, para podermos aprofundar nosso estudo, vamos nos focar em 3 processos fundamentais, ignorando por ora outras funções celulares. Veremos a produção de energia com a participação das mitocôndrias e dos cloroplastos, a troca de substâncias através da membrana plasmática e a síntese de proteínas com a participação dos ribossomos e RNAs. As células, para realizarem suas funções, ela necessita de energia. Então, para produzir ou armazenar essa energia, ela vai buscar fontes, como por exemplo a glicose. A glicose, disponível numa célula, no seu citoplasma, ela passa por uma série de reações químicas, onde essa glicose vai ser desmontada, liberando energia, e essa energia então vai ser transferida por uma molécula chamada de ATP.
E o ATP é uma fonte imediata. Por que uma fonte imediata? Porque basta a presença de uma enzima para liberar o último fosfato do ATP e disponibilizar essa energia para que seja utilizada por qualquer atividade por essa célula, né? E por que então não poderia ser utilizada a energia diretamente de uma molécula, por exemplo, de glicose? Porque, em primeiro lugar, se for liberada toda aquela energia de uma molécula de glicose de uma forma imediata, o que vai acontecer? Parte dessa energia ela é liberada numa forma de calor. E isso levaria então à temperatura do organismo. E essa temperatura muito elevada leva ao processo de carbonização celular, como consequência a morte dessa célula. Então, todas as etapas para extração da energia dessas moléculas para produzir o ATP, ela deve acontecer por etapas. E qual dessas etapas que o rendimento energético é maior? Exatamente no interior de uma organela chamada mitocôndria, que nós chamamos usina produtora de energia. É lá que existem complexos enzimáticos que têm essa capacidade de extrair ou de aproveitar o máximo dessa energia dessas fontes, como por exemplo a glicose, os lipídios e assim por diante.